Francisco. A Tuna venceu os 5 jogos que realizou do Souza. E ontem não foi diferente. Já campeã, em função da vitória do Belém sobre o São Francisco da quarta-feira, a Tuna carimbou o rebaixamento do Belém. Venceu por 1-0. Vamos ver o gol único do jogo. As imagens de ontem à tarde lá do Souza. Cobrança do Sinésio. E o Cristóvão chegou e mandou para o fundo do barbante. Jogada ensaiada da Tuna, né? Nas costas da zaga do Belém. Cristóvão chegou cheio de estilo para fazer 1-0 para a Tuna. Aí a comemoração, os jogadores... Empunhando a bandeira, né? Olha aí, é mais do que justa a festa Cruz Maltina. E todos nós também vibramos muito com a volta da Tuna, com mais um título. A Tuna foi campeã da primeira fase no ano passado e acabou não conseguindo permanecer na elite, na fase principal. Agora ganha com autoridade e vai, mesmo com o risco de um desmanche aí da equipe, a Tuna vai participar de uma outra forma no meu entendimento. Eleição dia 14. Continua com o Fabiano Baixo, não continua. Mas o mais importante até do que o presidente que vai comandar, né, o clube a partir de janeiro, a partir do próximo ano, o importante é saber se o Samuel continua, né? Porque além do desmanche, tem a presença do Samuel aí, que foi muito importante para até trazer alguns jogadores para a Tuna. Muita gente veio para esse projeto da Tuna muito mais pela confiança no trabalho do Samuel. Agora, tem aquela história que a gente estava comentando aqui sobre investimento, né, Guerreiro? Porque o Paraupebas investiu, o Bragantino também não deixou de fazer investimento, e o próprio Ananindeua, que montou aí um sucatão e sucumbiu, né? Foi rebaixado. O Ananindeua foi rebaixado. Aí o Belém rebaixado também, né? Belém ficou em último lugar com 6 pontos, o Ananindeua foi o penúltimo com 7, são os 2 rebaixados. Castanhal, Bragantino, Paraupebas e Abaeté não subiram nem desceram, vão disputar a primeira fase do campeonato ano que vem. É a festa Cruz Maltina, mais do que merecida, e a gente espera que realmente a Tuna consiga permanecer. E é bom a gente dizer que o trabalho desenvolvido pelo Samuel Cândido é um trabalho de muita força, de muita presença e de liderança, porque o Samuel é um treinador que segurou esse plantel com todas as dificuldades. Teve gente que foi sem receber nada, né? E ele faz aqui a análise do jogo e da campanha da Tuna. Está de parabéns a todos, né? Todos os Cruz Maltinos, aquelas pessoas que realmente brigaram para que Samuel Cândido estivesse aqui, o grupo de torcedores que realmente se reuniram para pagar parte dos meus vencimentos, e por sinal mínimo, nós realmente gostamos desse clube e viemos para cá porque nós gostamos muito desse clube e nos deu a oportunidade para sermos técnicos de futebol profissional pela primeira vez em 96. Então a forma de nós retribuirmos ao clube. As adversidades aqui realmente elas foram muito grandes, mas o grupo realmente estava comprometido, não só com Samuel Cândido, mas com o clube, com a diretoria, e conseguimos essa nossa classificação para a elite do futebol paraense. Parabéns ao Samuel, a todo o grupo da Tuna. Queria abraçar a Eunice, que é funcionária lá da Tuna. Ela está sempre ali na cabine. Aí ela me pediu quarta-feira, manda um abraço para mim no Bola na Torre. Eu fico ligada, a Tuna é campeã. Eu servi 5 estrelas lá. Só para quem está em cima, que está embaixo. Também, sem dúvida. Mas eu acho que, na avaliação de todos, eu queria inclusive ouvir a opinião de vocês. Henrique, foi merecido o título da Tuna, pela campanha da Tuna, pelo desenrolar da competição? Acredito que sim, né? Infelizmente no jogo lá contra a gente houve um empate, né? Senão a gente estaria também brigando por essa primeira vaga, mas acho que o importante é a classificação e dou todos os méritos, né, para a Tuna também, que é uma grande equipe, que merece estar na primeira divisão também. E só tem a engrandecer o futebol, né, paraense. Sem dúvida, eu acho que a volta da Tuna, ela fortalece. Olha só, nós vamos ter Raifran, vamos ter Remy Paysandu, Remy Tuna, Paysandu e Tuna, são clássicos do nosso futebol, né? Vamos ter o confronto lá entre Tucuruí e Cametá, né? Independente e Cametá, o Independente defendendo o título, né? Exatamente. Entra na competição aí defendendo esse inédito título, né? E com outros aí também a brigar, e agora com muito mais esperança, depois que o próprio Independente abriu o caminho, né? Antes era um negócio que parecia impossível, né? Depois que o Independente provou que pode ser, né? E alguns resultados alerta por chamado grande, né? E a própria situação dos dois grandes, dos dois maiores aí, ela também abre essa possibilidade. Eu lembro que no ano passado, nesse período, a gente falava a mesma coisa,
que o risco era grande de um emergente, de repente, chegar lá. Aliás, vinha batendo na trave, né? Então, o ano eu acho que começa também com boas possibilidades para todo mundo, inclusive para o São Francisco. Vamos ver como é que foi a despedida de Castanhal e Parauapebas ontem lá em Castanhal. Castanhal venceu por 2-0. Temos imagens aí do estádio Modelão. Gol marcado pelo Preto Marabá de cabeça, hein? Subiu bonito, olha. Foi lá no alto, chegando, fazendo 1-0. Castanhal também fez um trabalho forte, né, Guilherme? Brigou, né? Perdeu alguns jogos. Começou cedo, inclusive, com o Valtinho. E aí o pênalti que deu origem ao segundo gol. O pênalti foi no Jean Macapá e a cobrança foi do Marquinhos Marabá. Quer dizer, o Preto Marabá fez 1-0 e o Marquinhos Marabá fez 2-0 na despedida do Castanhal, vencendo em casa. A despedida de Castanhal e Parauapebas, que agora vão se preparar para disputar a primeira fase do Campeonato Paraense no ano que vem. E o Ananindeua, jogando contra o Abaeté, precisava da vitória, não conseguiu, ficou no 0-0. O Ananindeua vai disputar a segunda divisão do futebol paraense. Não conseguiu, martelou, lutou, como diria o Valdemar Carabino, o saudoso Valdemar. Martelou, mas não conseguiu. E o empate resolvia a vida do Abaeté. O jogo ficou no 0-0. Uma pena o Ananindeua rebaixado, né, Gerson? Eu acho que é a grande decepção, né? Grande decepção, né? A gente tem... O Sport Belém não se pode dizer isso, até pelas próprias dificuldades do Belém. Mas o Ananindeua fez um investimento, né? O Ananindeua trouxe vários jogadores aí, alguns deles aí, que brilharam no campeonato do ano passado. O Chaves para os últimos jogos. O projeto foi todo desenvolvido com o Carlinhos Dornelles e acabou também. Acho que o Ananindeua não perdeu, não foi rebaixado nessas últimas rodadas. Acho que o Ananindeua desandou ali no meio, né? Na própria troca de treinador. Nem sempre essa troca ela é benéfica. E havia também algumas insatisfações no elenco. Eu andei recebendo uma série de mensagens de gente ligada aos jogadores, reclamando que alguns dos jogadores que chegaram estariam recebendo um tratamento diferenciado, ainda na época do Dornelles, até mesmo naquelas viagens, né, para fora de Belém, alguns eram poupados, alguns não iam, e aí começou a criar um clima negativo dentro da equipe. Numa hora dessa você tem que estar, o grupo está provado, né, em qualquer campanha, qualquer tipo de competição, o grupo tem que estar ali muito bem consciente, focado, né? Focado. Se algo desanda, e a gente tem visto tantos exemplos, né, a coisa cai. E meu querido Walter Frizola, grande galo. Um abraço para ele. O próximo time a emergir é o Trombetas de Oriximiná, o tricolor da Amazônia. Que beleza. Eu acho que é mais fácil Santo Antônio, viu? Eu acho que é mais fácil Santo Antônio. É o clássico também. Tem o Independente para nos atrapalhar a vida lá, o Independente de Oriximiná. Vamos fazer nossa homenagem ao São Francisco, sortear a camisa do São Francisco. São Francisco de volta, tá aí a camisa do São Francisco na tela. Bonita a camisa do São Francisco, junto com a Tuna, o Leão Azul Santarém está de volta à elite do futebol paraense. O meu querido Bruno Moura está vendo pela internet, né, e eu vindo lá em Santarém, ao lado do doutor Luiz Carlos, o grande Lula, diz ele que é o pé quente, porque quando ele não vai o time escorrega lá, tropeça, tá certo. O Delsan fica com a camisa do São Francisco. Muito bem. Parabéns ao São Francisco, parabéns à Tuna Luso Brasileira. Já a gente vai voltar. Vamos falar do Paysandu. O Paysandu ontem fez o seu amistoso de despedida da temporada em Augusto Corrêa. O Paysandu foi ontem a Augusto Corrêa e fez uma partida amistosa. Ganhou do Banespa local por 3-1. Vamos ver os gols da partida. A vitória bicolor. Aí o estádio Serenão. O Banespa tentando sair para o jogo. Saiu muito mal. O Wellington. E aí o Wellington sofreu o pênalti. Derrubado. Isso é o famoso atropelado, né? Pênalti, né? Isso aí. O zagueiro ainda puxa o corpo. Eu sei isso. E aí a cobrança do Djalma. Muito estilo, hein? Muita categoria. O Djalma fez 1-0 para o Paysandu. Agora
Vamos ver o segundo gol do Paysandu, marcado pelo Billy. Vamos ver o gol do Billy. Olha só. A bola vem, sai, é tocado, o Billy domina. Golaço. Olha o golaço dele, Henrique. Tá vendo só? Esse é o mesmo parceiro do Jaderlândia, rapaz. É o mesmo Billy, Guerreiro, que foi considerado a revelação do Paysandu no Campeonato Regional e que depois foi mandado embora pelo Roberto Fernandes. Era o gol do Billy. Aí o gol do Banespa. Gol marcado pelo Ramon de cabeça. Cruzamento. Aí a bola descaindo, né? Com estilo. E aí o terceiro gol, mais um pênalti. Arrancada pelo lado esquerdo, mesmo caminho. Ai! Meu irmão! Será que foi o mesmo cidadão do primeiro? Não. Não foi o mesmo. Mas aí foi um rabo de arraia, Rabo de arraia foi um atropelamento com vítima fatal. E aí a cobrança do Iago Pikachu. Fazendo 3-1 para o Paysandu. E o Lecheva, como técnico, colocou a garotada, né? As atrações foram Wanderson e o Zé Augusto. Estiveram lá na partida, se dispuseram a jogar, mesmo sem contrato, assumiram o compromisso com o presidente Luiz Omar Pinheiro e foram para o jogo. E foi a estreia do goleiro Paulo Vitor, né? É, a estreia do Paulo Vitor. É o filho do Mano Menezes, Grande Gerson, rapaz. Agora, veja, este time que o Lecheva colocou em campo tem esta garotada toda, né? Eu acho que a grande dificuldade, e vocês dois que são jovens atletas, né? O Henrique tem 22 anos, né, Henrique? Quer dizer, começou na base do Paysandu, né? Você saiu daquela Copa da Juventude 2005 junto com o Billy e com o Brian e foram para o Paysandu, não é isso? Verdade. A gente teve 2005 junto, né, na Copa da Juventude, onde alguns chamados olheiros, né, observaram a gente e fizeram o convite. E aí fiquei a base toda e profissionalizei com o Givanildo, né, treinador. Mas não tive a oportunidade de ficar, né? Eu ia mais emprestado para outros clubes, fiquei 2 anos no Campeonato Carioca da segunda e depois fiquei rodando aqui por Belém mesmo. Você ficou lá no Madureira? Não, no Bom Sucesso. No Bom Sucesso. Isso. Ficou 2 anos no Bom Sucesso, aí voltou. Voltei, fui para Macapá, onde fui vice também lá, né, pelo São José. Né? E depois fui para os clubes aqui em Belém. Qual é a dificuldade dessa base? Mesmo no Rio, Diego Carioca, o jogador da base ele tem dificuldade de acesso, de ficar na equipe, é complicado? É complicado porque tem alguns clubes que não confiam muito, né? Não dão muito valor à prata da casa. E às vezes acaba chegando um jogador de fora com mais experiência e a garotada não tem muita oportunidade. Já no São Francisco foi diferente. São Francisco, a diretoria, o treinador deu oportunidade para o pessoal da base, para a garotada. E a garotada correspondeu à altura que todos esperavam. Tanto é que a gente tem um goleiro de 17 anos aí que surpreendeu muita gente, não só ele como o Peremo. Nosso grupo é jovem, mas é muito forte. Será que é possível o Paysandu desenvolver esse trabalho, Gerson? Eu acho que sim, mas isso está sempre associado com o grau de dificuldade, né, Henrique? Quando vem a precisão, a necessidade, aí os clubes partem para isso, né? Como agora o Paysandu está excursionando aí com esses jogadores da casa, mas a gente não tem muita ilusão, né? Daqui a 15, 20 dias desembarca aquela carreta, né? E aí muitos desses garotos, Djalma, né? Como lembrou o Tomás, o Billy, que era um jogador promissor, né? Naquele time que o Sérgio Cosme... por justiça, o Sérgio Cosme dizia que todas as chances. O Billy era a menina dos olhos do time do Paysandu. O azar do Billy foi a chegada do Roberto Fernandes com a sua carrada de recomendados, né? Aí não teve chance. O Brian, né? Que reapareceu também. Né, o Alex, que o Djalma só foi reaproveitado na Série C depois da chegada do Edson. O Djalma, que foi considerado revelação na Copa São Paulo, era joia a ser lapidada, neca de pitibiriba, entra, sai, relacionado e tal. Andou fazendo até gol no campeonato, né, regional. Exatamente. E depois não foi aproveitado no Campeonato Brasileiro. E aí tá aí o Djalma de novo. Quer dizer, agora tá aí. Se vai continuar é outra história. O zagueiro... O Andrade viu essa garotada toda, né? E gostou muito, né? O Tobias, que jogou com o Edilson, ele também era desse grupo. Chegou a ser titular com o Sérgio Cosme. Tem o próprio Juba, né? Que disputou a e agora fase. Tem o Bartola, esse garoto do Sub-17,
fez 11 jogos pelo Sub-17, Paysandu foi o campeão,